Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Os domingos passados têm abordado um tema sobre a oração. Como se deve orar? Hoje a resposta é com humildade, porque a prece do humilde atravessa as nuvens. O Senhor ouve as súplicas do órfão, da viúva, do oprimido. Aquele que suplica com humildade é ouvido por Deus. O Senhor é um juiz que não faz distinção de pessoas. Assim diz a leitura do livro do Eclesiástico. O Salmo 33, fazendo eco a esta leitura, diz que o Senhor está perto, está próximo do coração atribulado, conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta a vida dos seus servos e não será castigado quem nele espera. Ouçam os humildes e se alegrem. É um hino à misericórdia de Deus, que volta os seus olhos para os humildes. A segunda leitura é o finalzinho da segunda carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo está preso e escreve ao seu discípulo que aproxima-se o momento de ele ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da sua partida. Mas ele está tranquilo, porque combateu o bom combate como um soldado, completou a sua corrida como um atleta e guardou a fé como um depositário, que guarda um depósito inviolável. Está reservada para ele, portanto, a coroa da justiça, que o Senhor justo do juiz lhe dará, e não só a ele, mas a todos aqueles que esperam com amor a sua vinda gloriosa. São Paulo coloca a sua confiança em Deus. A sua oração é humilde, porque ele sabe que obteve misericórdia apesar do seu passado de perseguidor. Deus não olhou mais para os pecados que ele cometia enquanto blasfemava, insultava e perseguia a igreja de Deus, e fez do antigo Saulo o novo Paulo, que percorreu o mundo conhecido daquela época nas suas viagens missionárias, anunciando o evangelho às nações. É com essa humildade de quem não se considera credor de Deus, mas sempre devedor e alvo da sua misericórdia, é que devemos orar. Jesus, nesta parábola do evangelho, a do fariseu e do publicano, traz uma mensagem semelhante. 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu era conhecido pela sua observância da lei ao extremo. Não apenas ele jejuava uma vez por ano, no dia das expiações, como dizia a lei, mas neste caso aqui, ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de toda a sua renda e abstinha-se de praticar os maiores pecados, o roubo, o adultério. Ele se gloriava de não ser como aquele cobrador de impostos, o publicano, que estava orando também no templo, mas nem sequer se atrevia a elevar os olhos aos céus. A prece do fariseu parece ser uma prece de ação de graças. Eu te dou graças ao Senhor porque eu não sou como os outros homens, nem como este publicano. Mas, na verdade, é um autoelogio e uma autocomplacência. É um louvor de si mesmo. É um apetite desordenado da própria excelência. É o pecado do orgulho. Mas o publicano, que se reconhecia pecador, dirigia uma prece a Deus em que ele não enumerava nada de bom que ele pudesse ter feito. Apenas pedia misericórdia pelos seus pecados que ele havia cometido. E Jesus diz que este último, o publicano, que era cobrador de impostos e tinha a fama de ser ladrão, de defraudar, de extorquir, este publicano voltou para casa justificado, entenda-se, perdoado, reconciliado com Deus. E o fariseu não. Por quê? Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A primeira condição para você se reconciliar com Deus é você reconhecer que você é pecador. Na primeira carta de São João está escrito: se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Se, porém, acusarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar
O fariseu aparentemente não tinha pecado, ele só tinha vantagens para contar diante de Deus. Mas se eu vou na presença de Deus sem reconhecer que eu preciso de perdão, como eu posso ser perdoado? Se eu vou para o médico sem reconhecer que eu estou doente, como é que eu posso ser curado? A prece do humilde atravessa as nuvens. E o humilde inclui também o pecador humilhado, arrependido, contrito, que sabe que não merece perdão, mas precisa dele. O pecador que sabe que a sua justificação será por obra da graça e da misericórdia. Em toda a Bíblia, nós encontramos como Deus se comove diante de uma prece humilde. Até mesmo o rei Davi, que cometeu pecados horríveis de homicídio e adultério, alcançou misericórdia quando se humilhou diante do profeta Natã e compôs o Salmo 50, pedindo misericórdia ao Senhor. Não há pecado, por maior que seja, que esteja acima da misericórdia de Deus, mas o pecador deve dirigir-se a ele com humildade, desejando aquilo que ele não merece, pedindo aquilo a que ele não tem direito, que é o perdão, e fazendo o propósito de não pecar mais, sabendo também que ele não tem força para não pecar novamente, mas tudo vem da misericórdia de Deus. Essa atitude humilde é importantíssima para a nossa reconciliação com Ele. Nós, padres, de vez em quando, nos deparamos com pessoas que vêm se confessar, e uma das coisas mais difíceis é para o padre descobrir qual é o pecado que essa pessoa cometeu. Porque ela começa dizendo: sabe, padre, eu não procuro mal para ninguém, a minha vida é muito tranquila, eu rezo. E depois daquela longa lista de coisas boas que ela faz e de coisas más que ela não faz, o padre pergunta: onde está o pecado para eu poder absolver? E com muito custo, o padre consegue arrancar algum pecado daquela pessoa que veio para a confissão despreparada, porque a matéria do sacramento da confissão não é outra a não ser os pecados. Por isso, essa atitude do fariseu, embora pareça tão estranha, não é incomum. E quem sabe se encontra em nós também. E temos que nos precaver contra toda espécie de farisaísmo, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Que Maria Santíssima, a mais humilde de todas as criaturas, e que por isso mesmo agradou tanto a Deus, que ela e o seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.